Estou muito feliz de estar aqui com você. E, de fato, eu tenho certeza que aquilo que o Senhor deseja falar aqui não é para ninguém além de você. Obrigado, irmão. Não é para ninguém além de você. Às vezes a gente vem para um culto e a gente tem a mania de falar assim: nossa, queria tanto que aquela pessoa estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Mas a verdade é que se o Senhor te trouxe aqui é porque Ele deseja que você venha ouvir a mensagem que Ele tem para você. E o tema da mensagem hoje é muito simples. O tema da mensagem hoje é: não basta melhorar, você precisa morrer. Eu não costumo fazer isso, mas tem momentos que são oportunos. Eu queria que você batesse no ombro da pessoa que está do seu lado aí e fala assim: você precisa morrer. Calma, vai todo mundo chegar em segurança em casa hoje, em nome de Jesus. Mas às vezes a gente vem para o Evangelho pensando que a gente precisa melhorar. Você provavelmente já ouviu, às vezes, principalmente quando eu prego no domingo aqui, sempre tem alguém que me para depois do culto e fala assim: nossa, que bênção, né? Você pregando tão jovem, eu tenho um filho. É sempre uma senhorinha ou um senhor de idade, fala assim: eu tenho um filho, ele é uma bênção, ele sempre me respeitou, ele é trabalhador, passou nas melhores faculdades, não rouba ninguém, não mata ninguém. Só falta uma coisa para ele: aceitar Jesus. Eu vou passar um número para você, manda uma mensagem para ele, e eu mando mensagem com o maior carinho do mundo. Mas às vezes a gente acha que a gente conquista o reino de Deus com o nosso próprio esforço. Às vezes a gente acha assim: não, eu sempre fui bonzinho a minha vida toda, eu sempre fui um cara que não cometi nenhum tipo de erro e tal. Então quando você entra na igreja, o que vai acontecer com você é que você vai melhorar. Aí você pensa assim: eu vou melhorar, eu não fazia nada demais, mas agora, sabe, eu entrei na igreja, então eu paro de xingar palavrão. Agora eu entrei na igreja, sabe, então aquilo que eu fazia já não faz mais tanto sentido, então é uma melhora, eu vou melhorando aos pouquinhos. Mas o convite que eu tenho para você nessa pregação é que a gente possa olhar para o texto bíblico e perceber que o que a gente precisa não é de melhora, o que a gente precisa é nascer de novo. A gente precisa morrer para nós mesmos. E talvez a pergunta inicial que a gente precisa se fazer aqui é: qual é o maior perigo dentro da igreja? Talvez se eu fosse perguntar para cada um de vocês aqui, vocês iriam levantar a mão, cada um ia ter uma opinião aqui. Qual é o maior perigo dentro da igreja? Algumas pessoas vão responder: ah, João, é o pecado. Ah, João, é o mundo dentro da igreja. O mundo tem que tomar cuidado, que o mundo está entrando na igreja. Essas paredes pretas aí, não sei não, está meio macabro isso. É o mundo dentro da igreja. É a perseguição. É o maior problema que a igreja enfrenta. É o maior problema dentro da igreja. É a heresia que corrói a igreja de dentro para fora. Qual é o maior perigo da igreja? Qual é o maior perigo que está dentro da igreja? Mas João capítulo 3 aponta para a gente um perigo que acontece dentro da igreja. E o perigo que acontece dentro da igreja é: você está muito perto de Jesus e mesmo assim você não ser transformado por Ele. Existe um perigo que é mostrado em João capítulo 3 e que é um perigo que nós precisamos atentar os nossos olhos, que é: você está sentadinho aí na sua cadeira, me ouvindo, você vai na célula, você já se batizou, você é crente, você está com a Bíblia na mão. Amanhã você está aqui no culto. Segunda-feira você vai viver a sua vida. Mas existe um perigo que é: você está perto de Jesus, mas você não deixar ser transformado por Ele. Você está aqui e mesmo assim você não nascer de novo.
João, mas eu me batizei. E quando eu me batizei, eu vesti aquela camisa azul bonita, escrito o quê? Eu nasci de novo. Posso falar uma coisa para você? Eu não quero te chocar, mas é a verdade. O batismo é uma representação daquilo que acontece dentro de você. É possível você estar com o coração distante de Jesus, você se batizar e você continuar com o coração distante de Jesus, porque o batismo é uma mensagem. Eu não estou falando que você não tem que fazer, você tem que se batizar, mas o batismo por si só, ele é uma representação daquilo que acontece dentro de você quando Jesus te encontra. Quando Jesus encontra eu e você, nós passamos a nascer de novo. A nossa velha criatura, ela morre e a gente nasce de novo, a gente nasce no Espírito. E o batismo é você dizendo para o mundo: eu morri para mim mesmo e eu estou nascendo para Deus. Isso é o batismo. Mas não é porque você se batizou que significa que você nasceu de novo. Na verdade, todos os dias você precisa acordar com o seu coração disposto a nascer de novo. Todos os dias você precisa acordar disposto a viver aquilo que Deus tem e falar: Senhor, mortifica a minha carne. Senhor, eu não quero viver de acordo com os meus padrões, mas eu quero viver de acordo com o seu. E nesse texto de João 3 mostra isso. Nicodemos não era um homem que era um pecador escandaloso. Ele era um homem admirado. Você conhece a história dele, ele conhecia a Bíblia, ele orava, jejuava, ensinava, e mesmo assim Jesus olha para ele e fala: você precisa nascer de novo. Isso significa para a gente que existe uma diferença enorme entre a gente conhecer Deus e a gente ser transformado por Ele. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João capítulo 3. A gente vai ler do 1 ao 21, João capítulo 3. Do 1 ao 21. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Gostei, hein? O versículo 1, João capítulo 3 vai dizer: havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio até Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra por onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade, eu lhes digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento, a luz do mundo, mas a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Eu te peço, Jesus, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que não seja a minha voz, mas que seja a Tua voz. Que não seja a minha mensagem, que seja a Tua mensagem. Toca nos nossos corações. Nós estamos disponíveis para sermos transformados pelo Senhor. Nós estamos disponíveis para nascer de novo. Nós estamos disponíveis para sair por aquelas portas, mortos por nós mesmos e querendo viver aquilo que o Senhor tem para a gente. Não deixa a gente sair desse lugar da mesma maneira que a gente entrou. Não deixa, Senhor, a gente entrar nesse lugar e tratar isso aqui simplesmente como mais um sábado, mas que a gente seja transformado pela mensagem do Teu Evangelho hoje aqui. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, para a gente entender o texto, a gente precisa entender quem é Nicodemos, né? Talvez muitas pessoas conheçam, outras não, mas Nicodemos é membro desse conselho aqui do Sinédrio, ou seja, ele era um judeu muito respeitado, ele era uma figura de alto status, ele era uma pessoa rica, ele era uma pessoa respeitada, ele era um homem judeu, ele era governante, ele era um fariseu. Ou seja, ele não era um homem com problemas morais. Ele não era um homem que estava à margem da sociedade. Ele não era um homem onde as pessoas olhavam para ele e não reconheciam valor nele. Pelo contrário, ele era um homem muito respeitado. Ele era um fariseu. Ele não precisava de mais estrutura moral. E quando eu leio esse texto, é impossível eu não lembrar de uma pregação que marcou a minha vida. Eu assisti uma pregação uma vez do Timothy Keller. Você pode assistir essa pregação, está lá no YouTube. Essa pregação em inglês é You Must Be Born Again, ou seja, você precisa nascer de novo. É muito boa essa pregação, e ele fala uma coisa nessa pregação que mexe com o nosso coração. O que ele diz é que é impressionante que Jesus tenha falado isso para Nicodemos e não para uma prostituta. É impressionante que Jesus está falando, você precisa nascer de novo. Ele não está falando isso para um drogado, ele não está falando isso para um cracudo, ele não está falando isso para uma pessoa que está à margem da sociedade, ele não está falando isso para uma pessoa que está sofrendo muito, ele está falando isso para um homem que tinha muito status naquela época. Ele escolheu justamente Nicodemos para ensinar sobre o novo nascimento. Não era um criminoso, não era um marginal, mas era o homem mais religioso da cidade. E isso ensina muito para a gente, isso mostra para a gente que o novo nascimento, isso mostra para a gente que o nascer de novo, que a transformação do Evangelho, ele não transforma simplesmente a pessoa que vive uma vida desregrada. Mas o Evangelho alcança também aquela pessoa que confia na sua própria religiosidade. O Evangelho alcança também aquela pessoa que é nascida e criada na igreja, que nunca fez nada errado e que está achando que vai ser salvo, por quê? Por causa das suas grandes obras. E sabe, o diálogo entre Jesus e Nicodemos aqui
mostra pra gente 3 coisas, que é o que eu queria que a gente trabalhasse junto aqui, que a gente pensasse, se você estiver anotando inclusive. 3 coisas, 3 sinais de uma fé que conhece muito, mas ainda precisa ser transformada. Porque às vezes a gente conhece muito sobre Jesus, a gente fala muito sobre Jesus, mas será que nós temos sido transformados por Jesus? Eu lembro de um sermão que eu preguei aqui, que eu estava mostrando os dados do IBGE sobre a quantidade de crentes que nós temos no Brasil. Você lembra disso? Eu estava vendo uma notícia falando que Gabriela Rocha está sendo mais ouvida do que a Anitta. Eu dei glória a Deus na minha casa quando eu vi isso. Mas será que nós estamos perto de Jesus a ponto de nós sermos transformados? Ou será que nós somos meras pessoas que a gente diz assim, eu conheço Jesus, eu conheço, sei quem é, vou à igreja, vou à célula, mas será que você tem sido transformado por esse Jesus? E nesse texto a gente pode tirar 3 sinais de uma fé que conhece muito, mas ainda não é transformada. Primeira coisa, primeiro ponto dessa pregação, uma fé baseada apenas no conhecimento, reconhece Jesus, mas ainda não o compreende. É possível você reconhecer Jesus, mas você não compreender de verdade quem Ele é. Eu queria que você voltasse comigo no versículo 2, o versículo 2, João capítulo 3, versículo 2 vai dizer, ele veio a Jesus à noite e disse, Rabi, ou mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos aqui, ele está falando coisas corretas sobre Jesus. Concorda comigo? Olha o versículo 2, ele está dizendo assim, sabemos que você ensina da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais milagrosos que você faz se Deus não estiver com você. Ele está falando uma verdade sobre Jesus. Não é porque alguém fala uma verdade sobre Jesus que essa pessoa conhece Jesus. Nicodemos, ele está falando coisas corretas. Tudo o que ele está falando sobre Jesus é verdade. Mas ainda assim é insuficiente. Ele chama Jesus de mestre. Algumas versões vai dizer rabi, outras versões vai dizer mestre. Ele está chamando Jesus de mestre. Ele está reconhecendo que Jesus é um cara que tem coisa para ensinar para ele. Mas Jesus, ele não queria ser reconhecido como mestre, ele queria ser reconhecido como Senhor. Quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes, quando a gente vai pregar o Evangelho, às vezes para algumas pessoas, eu já fui pregar o Evangelho para algumas pessoas que se acham extremamente inteligentes, e a pessoa fala assim, não, olha, não tem como negar o Jesus histórico, né? Jesus foi o maior líder que já existiu. Aquele papo de coach. Reconhece a liderança de Jesus, reconhece que Jesus foi um ótimo mestre, que Jesus foi um ótimo... Tem pessoas que falam, Jesus moldou a psicologia. Jesus foi ótimo tudo. Mas a pergunta é, Jesus é o seu Senhor? Jesus é o seu Salvador? Jesus é tudo aquilo que nós temos? Ou será que Jesus é somente um cara legal que faz eu vir no culto maneiro aos sábados? Ou será que Jesus simplesmente é um cara que eu admiro, ele lá e eu aqui? Ou será que Jesus é o seu Salvador? Não tinha outra escolha para a gente estava perdido nos nossos pecados, no lamaçal do pecado, prontos para ir para o inferno, e Jesus, ele transformou a nossa vida, e por isso a gente vive para ele. Será que Jesus é só algo legal e distante, ou será que Jesus é tudo aquilo que nós temos? O convite que eu tenho para você é reconhecer que Jesus é tudo aquilo que você tem. É reconhecer
reconhecer que Jesus Cristo é suficiente. É reconhecer que se eu perder tudo, mas eu não perder a presença de Jesus, está tudo certo. E vamos falar real, é fácil falar isso quando na nossa vida está tudo bem. É fácil falar isso quando você está orando para passar na faculdade X e você passa. Quando você está querendo que o seu ministério vingue e seu ministério vinga. É fácil você falar isso quando você está orando, querendo um relacionamento e Deus te dá um casamento abençoado. É mole. Agora, e quando você perde tudo? Será que Jesus continua sendo suficiente? Será que Jesus é tão bom e tão salvador assim para você, que Ele é tudo que você tem de verdade? Nicodemos aqui, quando ele chama Jesus de mestre, ele está reconhecendo Jesus aqui, ele está mostrando com as palavras dele que ele admira Jesus. Ele admira Jesus, mas ele não se rende. E talvez isso seja uma dor dentro da igreja hoje. Pessoas que são admiradoras de Jesus, mas não se rendem a Ele. Pessoas que falam, não, Jesus é muito legal. Jesus é um cara muito bacana. Não, os ensinamentos de Jesus, eu leio Provérbios todo dia de manhã, antes de fazer minhas vendas. Legal. Eu quero saber se você se dobra diante de Jesus. Eu quero saber se, antes de você usar um provérbio para vender mais na sua empresa, se você se ajoelha diante de Jesus e chora pelos seus pecados e deixa Ele transformar você, porque esse é o Evangelho. E a gente vê hoje cada loucura, gente, que Deus me livre. Eu estou precisando fazer um jejum de Instagram de novo. É muita loucura. Ah não, porque você precisa entender quais são as chaves aqui, porque se você lê a Bíblia com essa perspectiva, com isso aqui, e vai fazer e acontecer, meu amigo, você pode ganhar tudo aqui nessa terra, se você não se render a Jesus de verdade, por quem Ele é, se você não nascer de novo, de que adianta? Existem pessoas que conhecem versículos, que conhecem doutrinas, que conhecem histórias bíblicas, mas nunca entregaram a vida completamente para Jesus, porque existe uma diferença entre você conhecer a Cristo e você pertencer a Cristo. Existem pessoas que conhecem, existem pessoas que pertencem, e eu creio que aqui só há pessoas que pertencem a Jesus. Quando você pertence, meu amigo, significa que você não é dono mais da sua própria vida, mas Ele é o dono da tua vida. Não são mais as suas escolhas, as nossas escolhas, mas é Jesus sentado no trono do nosso coração. E sabe o que é interessante? O versículo 2 vai dizer que Nicodemos fala isso: mestre, é impossível que não seja da parte de Deus que você está falando. Porque é impossível alguém fazer sinais miraculosos como você está fazendo, se não for da parte de Deus. Ele está elogiando Jesus. Mas Jesus, ele nem responde ao elogio. Porque o problema de Nicodemos não era informação, o problema de Nicodemos não era sobre conhecer ali, sobre entender o que ele está fazendo. Era a condição espiritual, e Jesus, ele rasga e ele vai direto no coração. Ele já fala, você precisa nascer de novo. Talvez você saiba explicar o Evangelho. Talvez se uma pessoa parar do seu lado e perguntar, tá bom, e aí, no que você acredita? Você vai conseguir discorrer muito bem, você vai conseguir falar muito bem. Mas será que você está deixando esse Evangelho que você conhece tanto transformar a sua vida ou não? Talvez você conheça muito sobre Cristo, mas eu quero te dizer, Jesus ainda quer entrar naquele cômodo do seu coração que está fechado.
Jesus ainda quer governar áreas da sua vida que você trancou. Sabe aquele cômodo que quando está bagunça e chega uma visita em casa, você vai correndo passar a chave para não dar tempo da pessoa ver? Está tudo arrumado, a sala está arrumada, a cozinha está arrumada, você lavou a louça, mas tem um quartinho da bagunça. E quando a visita vai na tua casa, no quartinho da bagunça não pode entrar. Deixa Jesus entrar no teu quartinho da bagunça. Deixa Jesus transformar a sua vida. Talvez você reconheça Jesus como um cara legal, como um bom mestre, como um bom personagem histórico, mas Ele trouxe você aqui hoje para você reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua história. Talvez você tenha nascido na igreja, mas você conheça apenas sobre Jesus. Mas você hoje aqui, eu creio que o Senhor pode tocar o seu coração a ponto de você tomar uma decisão de conhecer Jesus verdadeiramente. Tomar uma decisão de falar, eu quero Jesus na minha vida, eu quero ser transformado por Ele. Segunda coisa, o novo nascimento, ele não melhora quem somos, ele cria uma nova vida. O versículo 3 vai dizer, Jesus está respondendo a Nicodemos, em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meu amigo, isso aqui bugou a mente do Nicodemos. Deu erro 404 na mente de Nicodemos. Tanto que Nicodemos fala assim, Jesus, como que eu, um homem velho, barbado, vou voltar para a barriga da minha mãe? Ele bugou. Porque o que Jesus está falando é, Nicodemos, você é um cara que é fariseu, você estudou com os grandes mestres, você tem altos conhecimentos, você tem altos diplomas, isso não serve para nada. Você precisa nascer de novo. Jesus, ele não fala para Nicodemos assim, Nicodemos, é necessário que você melhore. Nicodemos, é necessário que você tente mais. Nicodemos, é necessário que você faça mais obras. Nicodemos, é necessário que você pare com X, Y, Z. Não, o que Jesus está falando para Nicodemos é, você precisa nascer de novo. Em outras palavras, você precisa morrer. Isso muda tudo. Porque nascimento não é reforma. Concorda comigo? Nascimento é do zero. É começo. Você pegar alguém e falar, não, olha, vou melhorar. Bota aí no chat GPT uma foto sua e pede para melhorar, pede para tirar as espinhas. Vai lá, faz um botox no teu rosto, não sei, faz alguma coisa para você melhorar, você melhora. Agora, Jesus está falando, melhora, se veste desse jeito aqui, não passa um perfume, coloca um tênis mais legal, não, Jesus está falando para ele, nasce de novo. O que é necessário para você é nascer de novo, é do zero, e é isso que Jesus faz com a gente. Se você estiver disposto, se você estiver disponível, Jesus transforma a tua vida a ponto de você nascer de novo. Jesus transforma a tua vida a ponto de quem você era, você não é mais. Nessa pregação que eu disse para você, o Timothy Keller, ele resume isso muito bem, falando que Jesus não oferece para Nicodemos um aperfeiçoamento moral. Olha, Nicodemos, agora, se você é um fariseu no nível 2, você vai passar a se tornar um fariseu nível 1. Se você é um pastor, agora você é semideus. Não. Jesus não está oferecendo para ele um aperfeiçoamento moral, Jesus está oferecendo para ele uma nova natureza. Porque é isso que a religião faz. A religião,
ela tem essa capacidade de tentar melhorar as pessoas. A religião tenta melhorar as pessoas. A pessoa é desse jeito, não foi para a religião tal, essa pessoa vai melhorar. Mas o evangelho, ele não tem a característica de melhorar pessoas. O evangelho tem a característica de transformar as pessoas por completo, de trazer uma nova natureza, de criar novas pessoas. Quando você se converte verdadeiramente, você muda completamente, porque você passa por um novo nascimento. Você já conheceu a história de alguém que fazia diversas coisas, que era de uma determinada maneira, e quando essa pessoa conhece Jesus, ela passa a gostar de outras coisas, os gostos delas mudam, a forma dela ver o mundo muda, e quando você encontra com essa pessoa, você fala assim, o que houve? Cadê aquele cara que eu via? Cadê aquela mulher que eu conhecia? E você pode responder, morreu. Morreu. Só o evangelho tem poder de fazer isso. Só o evangelho tem poder de fazer isso. É por isso que me irrita muito quando as pessoas querem colocar o evangelho na perspectiva, comparando com outras religiões, botando, não, a pessoa quer melhorar, aí vai para a igreja. Meu amigo, a gente não vem para a igreja para melhorar, a gente vem para a igreja para morrer. A gente morre. A gente queima a nossa carne. A vontade do João não é mais importante nessa equação, agora é a vontade de Deus. Só que todo dia a gente passa por um lugar onde a gente vai escolher se quem vai governar a nossa vida somos nós mesmos ou se é Deus. Todos os dias nós vamos tomar uma decisão se quem vai governar o nosso coração somos nós mesmos ou se é o Senhor. O evangelho não te chama para uma melhora, o evangelho te chama para você nascer de novo. Nicodemos aqui, ele está pensando no desempenho, ele está falando, olha, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe, eu sou um homem velho já. Ele está achando que Jesus está fazendo um stand-up aqui. Ele está pensando em desempenho, mas Jesus, ele está falando de uma nova natureza. Nicodemos, ele está pensando no mérito, mas Jesus está falando da graça. Que pouco importa se você nasceu na igreja, se os seus pais são pastores ou não, você precisa nascer de novo de qualquer jeito. O evangelho, ele coloca todo mundo no mesmo quadro, onde você precisa nascer de novo. Não, sabe o que é, João? É que eu sou nascido num lar onde os meus pais são pastores, meus avós são pastores, é todo mundo pastor, é uma bênção. Beleza. Você precisa conhecer Deus pessoalmente, porque senão você está conhecendo o Deus dos seus pais, o Deus dos seus avós. Você precisa conhecer Ele de verdade. O evangelho é isso. Que pega uma prostituta que está vivendo de uma vida completamente devassa e fala, você precisa nascer de novo. E pega um cara que é nascido e criado na igreja e ele olha para a vida dele e Jesus fala para ele, você também precisa nascer de novo, porque não é sobre mérito, é sobre aquilo que eu fiz na cruz. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas uma certeza eu tenho, você precisa nascer de novo, e eu também. João, mas eu já sou batizado, eu também sou. Mas todos os dias a gente precisa lembrar que é Ele quem governa a nossa vida. Nicodemos aqui, ele queria aprender algo novo de Jesus. O texto vai dizer que ele vai ao encontro de Jesus. Você já viu The Chosen? The Chosen representa muito bem essa cena. Nicodemos indo encontrar com Jesus de noite. E eu imagino ele aqui, né? Meu irmão, esse cara está tocando terror na cidade, esse cara está curando um monte de gente, os fariseus estão loucos com ele, mas esse cara tem alguma coisa que me interessa, eu preciso aprender algo novo. E ele espera a noite chegar e ele vai, né? Na calada da noite encontrar com Jesus, porque ele não queria que ninguém visse ele. Ele encontra Jesus de noite e ele está buscando aprender algo novo. Mas Jesus, ele não está disposto a ensinar algo novo para Nicodemos. Jesus está disposto a tornar Nicodemos um homem novo. Está entendendo? Talvez você esteja aqui falando assim, eu quero aprender algo sobre Jesus. Eu quero aprender algo novo sobre Jesus. Eu estou indo aqui, eu quero pegar mais uma informação. Jesus não quer te oferecer uma informação nova. Jesus quer transformar você numa pessoa nova.
Jesus quer mudar você por completo. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer mudar quem você é. E isso mostra pra gente que a gente precisa reconhecer Ele de verdade. Existem pessoas tratando ou tentando vencer o pecado somente com disciplina. Ah não, eu vou parar de pecar aqui porque agora eu vou criar uma rotina. Mas Deus não quer de você somente um comportamento diferente. Jesus não quer somente de você deixando de fazer alguma coisa, mas Ele quer um coração diferente. E Ele pode transformar o teu coração, e quando Ele transforma o teu coração, você passa a fazer novas coisas. Você passa a deixar de fazer outras coisas, porque isso faz parte da sua nova natureza. Porque a verdade é que a santidade não vem apenas desse lugar de esforço, mas nasce de um lugar de transformação. Eu, você, nós precisamos nascer de novo, e esse é o Evangelho. Você não precisa melhorar, você não precisa conhecer um pouco mais, você não precisa parar com A, B ou C, X, Y, não, você precisa nascer de novo. 1 Pedro 1,23 vai dizer: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O texto está falando aqui sobre nascer de novo a partir de uma semente que é imperecível. De uma semente que ela não é corruptível, ela é incorruptível. E aqui a gente pode analisar essa perspectiva do novo nascimento em dois aspectos. Deus nos dá uma nova sensibilidade e Deus nos dá uma nova identidade. Nova sensibilidade. Você concorda comigo que quando um bebê nasce, esse bebê é extremamente sensível? Um bebê nasce e esse bebê, ele é extremamente sensível. Ele começa a perceber o ambiente, ele começa a olhar ao redor, ele ainda não enxerga completamente as cores, as formas, mas ele já começa a ter uma sensibilidade pelo ambiente. Quando o bebê nasce, imediatamente pela primeira vez ele vê, pela primeira vez ele ouve. Na verdade, ouvir nem sempre é a primeira vez, né? O feto também dentro da barriga passa por aquele processo de estar ouvindo, mas ele está ali naquele processo de ter uma sensibilidade com aquilo que é um mundo novo para ele quando ele nasce. Quando ele nasce, ele passa a ter novas sensações. Nascer de novo significa que, de repente, as realidades espirituais que você não tinha dimensão nenhuma, quando você nasce de novo, você passa a ter. Você já conversou com uma pessoa? Eu já conversei com uma pessoa que era ateu e se converteu ao Evangelho. E a pessoa era extremamente crítica com um monte de coisa. Ele falou assim: João, é esquisito, cara. Depois que eu entreguei a vida para Jesus, eu já tentei ir para os lugares que eu ia. Eu já tentei ir para a balada. Eu já tentei ir para o ambiente onde eu era acostumado a ir. E, cara, para mim estava tudo tranquilo, estava tudo certo. Mas estranho, cara. Eu entro agora naquele lugar, eu sinto um negócio esquisito que eu não sei o que é isso. Eu começo a perceber coisas, eu começo a ter incômodos que antes eu não tinha. Eu começo a enxergar realidades que antes eu não enxergava. O que é isso? É uma nova sensibilidade que Deus nos dá quando a gente nasce de novo. Quando você nasce de novo, você começa a ter uma sensibilidade diferente, você começa a perceber a realidade espiritual de uma maneira que antes você não percebia. O que é nascido da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito
ele passa a perceber as coisas do Espírito. O que é nascido carne é carne, o que é nascido fogo é fogo. É um novo nascimento. Aquilo que não te incomodava passa a te incomodar. Aquilo que para você não parecia realidade agora é. Nascer de novo significa que realidades espirituais que você não conseguia sentir antes, eram invisíveis, eram inaudíveis, de repente você consegue sentir assim como um bebê quando nasce. Porque você recebe uma nova sensibilidade, uma nova identidade. A nova vida de Deus, quando nós nascemos de novo, entra em nós como se nós estivéssemos nascendo novamente, como se nós fôssemos um bebê nascendo. E bebês nascem em famílias. Talvez você fale, não, João, mas é a família desestruturada e eu não sei como é, eu sei. Mas para que aquele bebê tivesse que ser concedido, tem que ter um pai, tem que ter uma mãe. Tem que ter uma família. A gente está lendo aqui João capítulo 3, mas em João capítulo 1 mostra pra gente que identidade e família estão intimamente ligados ao novo nascimento. O texto vai dizer no versículo 12 de João 1: mas a todos os quanto receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. É um novo nascimento. Ao nascer de novo, você ganha uma nova sensibilidade, mas você também ganha uma nova identidade. Você agora é filho de Deus. Quando você nasce de novo, você entende que você não é mais órfão. Você entende que existe um pai que cuida de você. Nós precisamos nascer de novo. Talvez o que falte para mim e para você é nascer de novo. Talvez você está aqui dentro e você está pensando, João, eu estou lutando contra esse pecado já faz um tempo. João, eu estou passando por essa luta, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou precisando de um toque do Senhor. Talvez o que falte para a gente é nascer de novo. Talvez o que falte para a gente é falar, Senhor, transforma a minha vida de dentro para fora. Chega, eu não aguento mais tentar do meu jeito, eu não aguento mais tentar da minha forma, eu não aguento mais tentar crescer com a força do meu braço, eu não aguento mais tentar ser um Nicodemos. Me transforma. Eu quero nascer de novo, todo dia. Terceiro e último ponto: a verdadeira transformação sempre produz evidências visíveis. A verdadeira transformação sempre produz evidências visíveis. Eu queria que você voltasse comigo no versículo 8, João capítulo 3, versículo 8. O texto vai dizer: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Jesus aqui, ele está usando uma exemplificação para o Nicodemos e ele está falando do vento. Você não vê o vento. Se você vê, me assusta o fato de você ver o vento. A não ser que seja um furacão. Mas normalmente você não vê um vento, mas você percebe. Você sabe quando está ventando. Assim é o Espírito. Ninguém vê o novo nascimento acontecer. João, mas tem um story muito legal do meu batismo. Isso aí foi a evidência do seu novo nascimento. Mas o novo nascimento de verdade, quando Jesus tocou no seu coração e mudou quem você é, isso aí ninguém conseguiu ver o que o Senhor fez. Mas as evidências disso são mostradas na nossa vida.
todo mundo vê os efeitos do vento, não vê? Se a gente começar a falar que, olha, Niterói começou a chover e está ventando 100 km por hora, já era. Quem mora em Caraí vai de bote para casa, as bicicletas elétricas dão tudo pane. Você vê, você sabe, você percebe, assim é um novo nascimento. Se você é nascido de novo, as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer os frutos que você vai dar. Aqueles que são nascidos de Deus produzem os frutos que Deus dá. É impossível o Espírito produzir vida em nós sem produzir fruto. Preste atenção nisso. É impossível o Espírito de Deus produzir vida dentro de você e não produzir fruto. Se você é nascido de novo, se você tem o Espírito de Deus, isso produz fruto dentro de você. Jesus aqui, ele não está dizendo que todos os cristãos vão ter a mesma experiência. Mas Jesus aqui, ele está dizendo que todo cristão verdadeiro, regenerado, ele vai ser transformado. E ele vai apresentar frutos. O Espírito, de fato, ele muda os nossos desejos, ele muda as nossas prioridades, ele muda a nossa linguagem, ele muda os nossos relacionamentos, ele muda os nossos afetos, ele muda aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. Você não vê o Espírito, mas quando você olha para uma pessoa que é cheia do Espírito, você vê mais amor. Quando você olha para uma pessoa que é cheia do Espírito, você vê mais humildade. Quando você olha para uma pessoa que é cheia do Espírito, você vê mais arrependimento, mais perdão, mais domínio próprio. Você vê os frutos do Espírito. O problema é que às vezes a gente está na igreja e ao invés da gente estar buscando pelos frutos, a gente está buscando pelos dons. É muito fácil a gente chegar aqui e falar assim, nossa, eu quero pregar também. Liderar, eu quero liderar também. Profetizar, eu quero profetizar também. Falar em línguas, eu quero falar também. E a gente começa a entrar num processo que acaba sendo nocivo para a gente, que a gente começa a olhar para a vida do outro. Eu olho para a Isabela e falo, nossa, a Isabela é uma bênção, eu quero ter os mesmos dons que ela. Ao invés de eu estar concentrado na minha transformação e no meu nascimento, no meu novo nascimento em Cristo Jesus e falar, eu quero dar mais fruto. E a gente entra nesse processo comparativo, quando na verdade a gente deveria estar nascendo de novo todos os dias e falando, Senhor, eu quero mais fruto. Senhor, eu quero me arrepender mais. Senhor, eu quero amar mais. Senhor, eu quero ter mais domínio próprio. Eu quero ser mais amável. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a bondade do Senhor. Não é sobre aquilo que a gente faz, mas é sobre aquilo que o Espírito está transformando a gente para que a gente venha a ser. A gente precisa buscar Jesus. A gente precisa buscar o Senhor verdadeiramente. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você parou para ler a Bíblia sem o timer do seu celular? Você falou, Senhor, fala comigo e o que o Senhor direcionar eu vou fazer. Eu quero aprender contigo. Qual foi a última vez que você falou, Senhor, me toca de uma maneira tão profunda que eu nunca mais vou ser o mesmo? Eu parei a minha rotina aqui, ou eu estou estabelecendo uma rotina para encontrar o Senhor. Qual foi a última vez que você buscou Jesus verdadeiramente? Eu quero te falar, Jesus quer falar com você, hoje. Jesus quer falar com você amanhã. Segunda-feira, se você chegar do teu trabalho, abrir a tua Bíblia, se trancar no teu quarto e falar, Senhor,
transforma o meu coração através da tua palavra. Eu não quero sair desse lugar da mesma maneira. Eu não quero somente fazer um devocional, mas eu quero ser transformado pelo Senhor. Ele vai falar com você. Eu estava conversando com um jovem aqui da nossa igreja essa semana, e ele estava me falando: João, eu passei por um processo quando eu entrei aqui na igreja que eu comecei a querer muitos dons, e eu falei: Senhor, me dá dons, Senhor, eu quero ser cheio do Senhor. E eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu vejo pessoas sendo cheias, pessoas sendo transformadas, o culto acontecendo, e eu falando: Senhor, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou frio? Será que você já passou por isso? Todos nós já passamos. Mas aí ele me falou: João, tudo mudou quando eu entendi que eu não tenho que ficar buscando pelos dons, mas eu tenho que buscar pelo fruto. E eu comecei a falar: Senhor, me enche do fruto do Teu Espírito. Senhor, eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ser transformado pelo Senhor. E ele me contou que ele estava no quarto dele, ele começou a ler a Bíblia. E um texto simples: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele leu aquele façamos e ele começou a chorar. Porque ele falou: Jesus estava lá. Meu Deus, Ele se importa, a criação, eu sou criatura de Deus, foi o Senhor que me formou. Jesus estava lá, e ele começou a chorar copiosamente com um texto que por muitas vezes passa simples por nós. Por quê? Porque a gente está na correria da rotina. Mas se a gente parar para contemplar Jesus, Ele vai falar com você, inclusive nos textos mais conhecidos. Aquele que você já leu 50 vezes, mas eu quero te dizer, a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia não é um livro do Harry Potter, a Bíblia não é Crepúsculo, beleza? A Bíblia é um livro que você lê e o autor está vivo. E o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você para te ensinar, para te capacitar, para te fortalecer, para iluminar os seus olhos diante do texto bíblico, para você falar: meu Deus, isso aqui é para mim e eu posso ser transformado por esse texto hoje. A gente precisa viver essa vida onde a gente está buscando pelos frutos. O vento sopra por onde quer. Ninguém sabe para onde vem, para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito de Deus. A pergunta não é quanto da Bíblia eu conheço. A pergunta é quanto da Bíblia já mudou quem eu sou. Porque às vezes você pode falar: João, eu já li a Bíblia toda 20 vezes. Cara, maneiro. De verdade, eu admiro isso, acho isso muito maneiro. Mas existe uma pergunta mais interessante, que é, dessas leituras, o quanto isso te transformou. O quanto você deixou isso transformar o teu coração. A pergunta não é quantas pregações você já ouviu. A pergunta é quantas delas produziram arrependimento no seu coração. A pergunta não é quanto você sabe sobre Jesus. Mas a pergunta é quanto a sua vida se parece com Jesus. Será que nós parecemos com Jesus? E para fechar, eu quero te dizer que Nicodemos aqui, ele aparece nessa perspectiva da vida dele com Jesus 3 vezes. A primeira vez é em João capítulo 3, quando de noite ele vai encontrar com Jesus, é esse relato que nós estamos lendo aqui. Jesus fala para ele que ele tem que nascer de novo. Logo depois, no meio do livro de João, em um capítulo lá central, a gente vai ver os fariseus numa discussão e ele entra no processo de defender Jesus. E em João capítulo 19, ele ajuda no sepultamento de Jesus. Parece, não é certeza, mas parece haver um processo aqui na vida de Nicodemos, um homem que começou escondido, começou encontrando com Jesus de noite, ele termina publicamente ali indo se identificar com Jesus depois da sua morte. Isso é transformação. Não aconteceu do dia para a noite, mas aconteceu. Talvez hoje Jesus não esteja perguntando para você o quanto você sabe de Bíblia.
Talvez hoje Jesus não esteja perguntando para você quantos anos tem que você frequenta a igreja, nem quantos ministérios você serve. Talvez a pergunta de Jesus para você seja outra: você já nasceu de novo? Você já deixou Ele te transformar completamente? Ou será que você apenas aprendeu uma linguagem religiosa, uma nova linguagem religiosa? Porque o Evangelho não veio simplesmente te informar, mas veio transformar o seu coração. Eu queria que a gente fechasse os olhos agora. Se você puder, feche seus olhos no seu lugar, abaixe sua cabeça. Eu vou fazer uma oração aqui. E você que deseja entregar sua vida para Jesus, você que deseja nascer de novo, você que deseja ter a sua história transformada do zero, você que deseja morrer para você mesmo, para viver uma vida para o Senhor, você que reconhece Ele hoje como seu único e suficiente Salvador, você reconhece que não dá para você viver do seu jeito, não dá para você viver da sua forma. Por mais boa que a sua vida possa parecer ser, por mais dinheiro que você tenha, ou qual seja a religião que você já frequentou, você fez tudo pela força do seu braço, mas hoje você quer reconhecer que você precisa de Jesus. A coisa mais forte que um homem e uma mulher pode fazer não é escalar uma alta montanha, não é subir o Everest, mas é dobrar os seus joelhos e reconhecer que precisa de Jesus. Eu vou fazer uma oração aqui. Se você deseja entregar sua vida para Jesus ou voltar para Jesus hoje, repete essa oração comigo, de olhos fechados. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Escreva uma nova história na minha vida. Eu quero viver algo novo contigo. Eu não quero viver do mesmo jeito, não. Eu reconheço que eu preciso nascer de novo. Eu reconheço que o Senhor pode fazer algo novo na minha história. E eu reconheço que não é pelos meus méritos, mas é pela graça do Senhor. Eu reconheço a obra que o Senhor fez naquela cruz. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Muda a minha história. Muda a minha vida. Que a minha alegria seja saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Essa é a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados e de cabeça baixa. Toda a igreja, por favor. De cabeça baixa e olhos fechados. Eu queria conhecer você que fez essa oração comigo hoje, pela primeira vez, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou talvez voltando para a presença do Senhor, voltando para a casa do seu Pai. Se você fez essa oração comigo, eu vou pedir, levante uma de suas mãos e abaixe em seguida. Deus te abençoe, glória a Deus. Alguém da nossa equipe vai até você, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Temos mais alguém? É só você levantar a sua mão e abaixar em seguida. Alguém da nossa equipe vai até você. A igreja está de olhos fechados, mas o Senhor está de olhos abertos. Ele te vê hoje aqui. Ele te encontra hoje aqui. Temos mais alguém? Já é motivo da gente festejar.
Mas eu quero te dar mais uma oportunidade de tomar essa decisão hoje. E não é uma decisão qualquer, é a melhor decisão da sua vida. Temos alguém? Nós queremos orar por você. Amém. Vou pedir à igreja para estender as mãos aqui para o meio, por favor. Senhor, muito obrigado pela vida dos teus filhos. Senhor, muito obrigado, porque foi o Senhor que trouxe eles aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor toca no coração dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, porque é resposta de oração eles estarem aqui. O fato deles estarem aqui é a bondade do Senhor sobre a vida deles. E eu te peço, Senhor, escreva uma nova história na vida deles. Eu te peço, Senhor, seja na vida deles em todos os momentos, que o Senhor possa abençoar eles, que o Senhor possa abençoar o coração dos teus filhos, a casa, a família, que não seja uma decisão qualquer, mas que seja uma decisão que ecoa pela eternidade. Obrigado, Jesus, porque hoje mesmo o Senhor opera um novo nascimento na vida deles. Obrigado, Senhor, porque hoje o velho homem e a velha mulher morrem e dá lugar ao nascimento de pessoas que são cheias do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo encheu o coração deles hoje aqui e por isso eles reconhecem que eles precisam do Senhor. Eu te peço, Senhor, faz algo novo na vida dos teus filhos, que eles possam sair desse lugar completos pela tua presença, que eles possam, Senhor, traçar uma caminhada de crescimento no teu evangelho a partir daqui, e que não pare neles, mas que em todas as gerações a partir deles possam ser impactadas por essa decisão. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está feliz comigo, aplaude Jesus no seu lugar. Deus abençoe, Deus abençoe. Essas pessoas vão pegar o seu contato, chamar você para uma célula. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé, se você puder. Glória a Deus, eu estou muito feliz. A festa no céu hoje. Aleluia. Aleluia. O texto vai dizer, quero inclusive voltar com você lá em João capítulo 3. O texto vai dizer, o texto que nós lemos, João capítulo 3, versículo 5, Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Talvez você já nasceu de novo. Você entende que você é uma nova criatura no Senhor. Mas o Senhor te trouxe aqui para que você lembre que você é nascido do Espírito. Aqueles que são nascidos do Espírito são chamados para caminhar no Espírito. Aqueles que são nascidos no fogo, eles são chamados para caminhar no fogo. Você não foi chamado para caminhar segundo a carne, você foi chamado para caminhar segundo o Espírito. E eu creio que o Senhor hoje deseja operar aqui um enchimento. Você que deseja ser cheio do Espírito de Deus. Você que é crente, você ama Jesus, mas você quer sair desse lugar transbordando pela presença dele. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, dobre os seus joelhos aqui. Eu sou o primeiro a estar aqui. Vem falando: Senhor, me enche, Senhor, me transforma, Senhor, eu quero ser cheio do Senhor. Eu não quero caminhar segundo o meu próprio entendimento, não. Eu tenho uma nova realidade que foi o Senhor que me deu. Eu não sou nascido da carne, eu sou nascido do Espírito. E por isso eu quero ser cheio hoje. Eu quero ser cheio da Tua presença. Eu quero ser cheio de frutos que provém do Senhor. Eu
teu altar, sacrifício vivo.